O torcedor vascaíno precisa saber a verdade. Não, o que machuca o torcedor é mentir, pô. Isso que machuca o torcedor. Poucos perceberam o que disse ontem o técnico Fernando Diniz em um trecho da entrevista coletiva e eu vou reproduzir já aqui no canal. Que é uma pessoa que é pouco citada aqui, o Felipe Maestro. Ele deixa de maneira muito clara a situação atual do Vasco e futura. O sentimento hoje é de tristeza, é de frustração, mas você não vai me ver abandonar o Vasco. Pelo contrário, a cada dia aumenta mais o amor pelo clube. Fernando Diniz fala sobre contratações, Pedrinho, Felipe, trecho muito importante que você vai acompanhar já aqui. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixa o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações, juntos vamos chegar à marca dos 100 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta é hora do Vasco. Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal, o meu muito obrigado. Bom, venha fazer parte do meu grupo exclusivo. Lá, todo dia, tem cacau no bolso. Todo dia, bate green. Você não paga nada para entrar. Inteiramente de graça. Tudo que você ganhar é seu. Não paga comissão a ninguém. Criei esse benefício para você que curte o meu trabalho. Estou deixando o link no primeiro comentário fixo. Simples. Basta clicar e entrar no meu grupo exclusivo do Telegram. Ontem acompanhamos, dentro do canal Hora do Vasco, e aqui no meu canal também, a entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz. E eu separei esse trecho importantíssimo. Ele fala sobre o trabalho do Felipe, ele fala sobre o Pedrinho, o atual Vasco, o que esperar do futuro, SAF. Acompanha aí. Não, o que machuca o torcedor é mentir, pô. Isso que machuca o torcedor. Hoje, com o cenário de hoje, ele não é pessimista. O time fez final de Copa do Brasil, o time teve momentos importantes, o time está se construindo. Mentir para o torcedor, ou onerar o clube, ou fazer dívida, que o Vasco está assim por conta do monte de dívida que carregou no passado. Tirando dinheiro de onde tinha, fazendo um monte de empréstimo até o clube falir. Então, assim, não tem. O que fere o torcedor é não ter time competitivo. O time hoje terminou com um time competitivo e precisa melhorar dentro da condição. Não é que é um cenário pessimista, é um cenário real. Pode ser. Aí vamos ver como é que vai se provar o ano que vem. Que não adianta falar, e você sabe disso. Como é que vai falar que vai contratar jogador por 20, 30 milhões de euros hoje? Não tem. Se a gente conseguir segurar o Ryan, a gente tem que dar graças a Deus. Que é o que eu quero que aconteça. Porque se a gente vender o Ryan, a gente não vai contratar outro. Não vai contratar. O Ryan vai ser. Hoje o Ryan deve valer 40 milhões de euros. Como é que a gente vai contratar um jogador de 40 milhões de euros? Então o que a gente tem é que trabalhar muito, tentar acertar pontualmente em contratações, como a gente acertou na janela do meio do ano. Que isso que aconteceu no meio do ano, que foi um trabalho de muita gente, do Admar, do Felipe, que é uma pessoa que é pouco citada aqui, o Felipe Maestro. É uma das pessoas que mais me ajuda. Que mais me ajuda em tudo. Em tudo ele me ajuda. Me ajuda na parte técnica, quando tem uma coisa para contribuir, nas contratações de jogador, na organização do ambiente. Então é um cara muito importante para o Vasco, que a gente fala pouco. Mas ele é muito importante. Então a janela que a gente conseguiu fazer foi muito sacrificante. E a gente deu um pouco também de sorte. A gente teve que esmerar muito, segurar, a gente foi criticado, ficou tempo não contrata, porque a torcida quer contratação e a gente fica, a gente não tem mais chance de acertar. A gente vai ter menos condição de contratar como o Flamengo, e como o Botafogo, ou até como o Fluminense, que está acima do Vasco hoje. A questão está mais organizada, tem um pouco mais de fluxo de dinheiro, talvez a SAF do Fluminense saia com mais velocidade que a do Vasco. Então a gente tem que trabalhar muito, e trabalhar com o pé no chão e procurar fazer o melhor possível. E a gente tem que tirar no trabalho. A gente tirou essa diferença de quase ter um título importante, a gente poder disputar a Libertadores, tirou no trabalho de campo e trabalho de muita gente fora do campo. Aí você coloca aí o Clauber, o Aldimar, o Amodeu e o pessoal do staff, todo mundo trabalhando. Uma coisa, por exemplo, do Vasco, a gente terminou a temporada sem ninguém no DM
tirando as lesões traumáticas de cirurgia. Foi o Matheus Carvalho, o Jair, o Piton, que graças a Deus não é cirúrgico, mas teve um entorse importante no joelho, e o Adson teve uma fratura. Fora isso, estava todo mundo em condição. Então, no departamento de fisiologia, o departamento de saúde do Vasco, liderado pelo Caldeira, é uma coisa que funciona muito. A parte de gestão das nossas logísticas de viagem também funciona bem, a gente está tentando melhorar cada vez mais os campos. E o Pedrinho, você já sabe, o Pedrinho dá a vida. A vida é o que mais trabalha, no sentido, é o que mais se expõe, inclusive pessoalmente, para ajudar o Vasco. Agora, não tem milagre. Não adianta assim, a gente achar. O Pedrinho, alguém tem alguma suspeita de que o Pedrinho é um cara honesto. Que é um cara que ama o Vasco. Um cara que disponibiliza seus bens pessoais para poder ser presidente do Vasco. E o pessoal que está aí por trás, esse pessoal que está na diretoria do Vasco, todo mundo é apaixonado pelo Vasco, os caras não ganham dinheiro com o Vasco. Os caras tiram o tempo deles para poder ajudar o Vasco, que estão ajudando. E eu tenho a maior alegria de fazer parte disso. Tenho mesmo. Eu acho que aqui no Vasco não tem mais dinheiro. Mas assim, é um lugar que tem muita profundidade nas coisas, tem honestidade, tem boa vontade. E eu acredito muito nesse processo do trabalho. Obviamente, se tiver um pouco mais de recurso financeiro, ajuda todo mundo. Porque o futebol é feito de grana. Todo mundo sabe disso. Bom, eu quero aqui o seu comentário. É fundamental ouvir você, torcedor vascaíno. Deixa aqui o seu comentário. Quero falar para você que o sonho de ter uma casa nos Estados Unidos está bem próximo. Pode ser por temporada, enquanto você acompanha com a família ou amigos a Copa do Mundo, ter uma casa para você nos Estados Unidos, ou durante os passeios nos parques da Disney, ter uma casa ao invés de hotel, ou ainda ter uma casa própria nos Estados Unidos, para você morar ou investir. Estou deixando na descrição o link para que você tenha o sonho desta casa própria ou por temporada nos Estados Unidos, tá? O link está na descrição. Torcedor, precisamos ter o entendimento de que o Vasco precisa estar disputando as decisões. Não é a busca por título, é a busca por protagonismo. O que o torcedor do Vasco viveu nos últimos dias, muitos viveram pela primeira vez. Aí está o erro. Aí está o erro. O torcedor vascaíno, que tem 25 anos de idade, acompanhou pela segunda vez o time em uma decisão de uma competição nacional. Aí está o erro. O Vasco precisa estar presente em decisões anualmente, ganhando ou perdendo, anualmente decidindo, porque eu bato na tecla. Decidir campeonato vai significar que você vai ganhar ou perder, mas nunca decidir, você nunca vai ganhar. O Vasco precisa estar sempre decidindo. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, e aí a vaga na Libertadores da América. No ano ruim ganhou pelo menos o estadual, mas enfim. Time acostumado a decidir. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre Felipe Coutinho, vou fazer um vídeo exclusivo sobre Felipe Coutinho, provavelmente ainda hoje no canal. Limpa no elenco, muita gente precisa ir embora. O canal está aqui diariamente falando de Vasco. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.